Lembrando que hoje eu estou só com uma tela, então se vocês quiserem abrir o microfone, me interromper para fazer perguntas, essas coisas, fiquem à vontade, tá bom? Só confirme para mim se vocês já estão enxergando. Estamos sim. Perfeito. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre a inclusão de recursos, tá? Pelo cronograma, essa aula estava programada para a próxima terça-feira, mas como essa semana a gente estudou um pouquinho sobre inclusão de calendários, eu achei interessante trocar o tema de hoje por esse, para vocês já conseguirem colocar em prática aquilo que nós vimos na terça, junto com a inclusão de recursos, porque um tema complementa o outro, tá bom? Então, se eu não me engano, hoje a gente iria falar sobre requisitos de um projeto, e aí essa aula eu vou dar na terça-feira que vem, ok? Então, começando aí, falando um pouquinho sobre gestão de recursos, o que são recursos, né? Recurso é todo um conjunto de processo para não só identificar, mas gerenciar tudo aquilo que você vai precisar para estar executando o seu projeto. Os recursos eles podem ser divididos em recursos de equipe e recursos físicos, tá? O Project Libre, ele chama recursos físicos de recursos do tipo material e recursos de equipe de recursos do tipo trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas guardem isso na cabeça de vocês. O que são recursos de equipe? São recursos humanos, né? Ou seja, qualquer tipo de pessoa que vai estar ali no seu projeto para estar desenvolvendo algum tipo de papel ou alguma responsabilidade muito específica com base na atividade que ele vai ter que executar. Por exemplo, se você está reformando uma casa, você precisa aí de alguns pedreiros, certo? Está trabalhando com você. Dependendo do tipo de reforma, se for necessário, você precisa de uma equipe de engenheiros, seja engenheiros civis ou engenheiros elétricos. E toda essa galera compõe aí aquilo que a gente chama de recursos de equipe, ok? Depois, nós temos aquilo que é chamado de recursos físicos, que são todos os materiais, instalações, suprimentos ou equipamentos que vocês precisam utilizar para estar executando um projeto. Então, se você tem, aí de novo, o exemplo de uma reforma, você precisa, por exemplo, comprar X metros de areia, porque por algum motivo você quer construir aí um espaço novo no terreno que você já tem. Esse material ele vai ser entregue provavelmente por um caminhão, né? Então, isso seria um exemplo de um recurso físico. Ou então, equipamentos, se você está num laboratório, precisa utilizar um microscópio, ele também se encaixa como um tipo de recurso físico necessário para a conclusão aí de alguma etapa ou alguma atividade de alguma etapa do seu projeto. E como que a gente identifica, né, quais são todos esses recursos, como que a gente gerencia? A primeira coisa, quando você já sabe aquilo que você vai executar em cada atividade, em cada etapa do seu projeto, você precisa definir quais são os recursos que aquela atividade vai pedir. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser estimar todos os recursos das atividades, né? Sejam eles de equipe ou físicos. Depois você precisa correr atrás para ter esses recursos. Então, se você quer desenvolver alguma coisa e ainda não tem uma equipe, por exemplo, você vai precisar montar uma. Ou se você não tem equipamento disponível ainda.
Essa captação de recursos, ela pode ser interna, quando ela já está disponível na sua organização, ou ela pode ser externa, quando você precisa obter através de algum tipo de proposta ou algum contrato. E por último, como parte aí do que é de gerenciar os recursos, tem gerenciar e monitorar a sua equipe ou qualquer outro tipo de recurso físico que você vai ter ao longo do seu projeto, tá? Tudo isso para poder evitar qualquer tipo de problema durante a execução de cada uma das atividades. Tá claro para vocês? Sim. Só deixa eu aceitar o que ela pediu aqui. Show. Então vamos lá. Como que a gente faz isso dentro do Project Libre, né? Sendo lá na abinha de recursos, ele tem a função recursos, que nada mais é que uma planilha com uma planilha gigante, gigante entre aspas, né? São, se eu não me engano, 11 colunas, cada uma delas é com alguma função específica. Eu dividi aqui em duas, mas em duas linhas, né? Vamos dizer assim, dois blocos, mas é porque não ia caber no slide inteiro, tá bom? Então, pegando a primeira parte, a gente tem aqui algumas coisas que não são tão comuns a gente saber, né? A gente tem a opção de estar incluindo nomes, que é basicamente você vai colocar quais são os seus recursos, né? Quais recursos você quer cadastrar. Pode eles ser pessoas ou materiais. Então, por exemplo, se você está gerenciando o seu próprio projeto, você é um recurso necessário para ele, você pode colocar aqui o seu nome. A gente tem o RBS, que é o Resource Break Structure. Pessoas que manjam de inglês, peço desculpas, mas meu inglês ele não é tão bom, mas eu acredito que eu falei certinho. Que é essa segunda coluna aqui, que é para você colocar qual é a hierarquia daquele recurso, sendo que a hierarquia máxima de um recurso sempre vai ser o gestor do projeto. O gestor do projeto pode ser, por exemplo, seu orientador de iniciação científica, ou o diretor da sua área, da sua entidade, ou você. Depois, você tem aqui a coluna tipo, onde você vai falar para o programa se aquele recurso ele é do tipo material ou trabalho. Se for do tipo trabalho, ele é um recurso pessoa. Se for do tipo material, ele é um recurso físico. Depois você tem a coluna para você inserir o endereço de e-mail, para poder estar facilitando aí o controle de todas as partes envolvidas no seu projeto, também para poder facilitar a comunicação, caso ela seja necessária. Rótulo do material. Isso daqui não é uma coluna muito utilizada, tá bom? Mas basicamente você usa como uma unidade de medida para poder introduzir algum recurso do tipo material. Por exemplo, aquilo vai ser comprado em toneladas, caixas, metro cúbico, alguma coisa assim. Essa é uma função muito pouco utilizada, tá? Eu já deixo avisado desde já. Tanto é que é muito difícil conseguir encontrar mais informações sobre outras funcionalidades além dessas para esse tipo de informação aqui no sua função recursos. E por último, a gente tem aqui a coluna iniciais. Por padrão, o Project Libre ele preenche isso daqui automaticamente com as iniciais do nome do seu recurso, mas se você julgar necessário, você pode estar alterando aí, tá? O programa ele te dá essa certa liberdade. Dessas 6 opções que eu falei aqui, ficou claro para vocês para que serve cada uma? Deixa eu ver se mais alguém pediu para entrar na sala. Não. Bom, eu acho que sim. Vamos para o próximo.
pegando a outra parte da nossa planilhazinha. Essa opção grupo, gente, eu não achei nenhuma informação falando para que servia, tá? Eu até entrei em contato com alguns colegas que já trabalham na área de gestão de projetos e eles falaram a mesma coisa, que é uma coluna muito pouco utilizada na planilha e que até para eles acharem qualquer tipo de informação sobre o uso dela é um pouco difícil. Mesmo quem não usa o Project Leap, quem usa o Microsoft Project, por exemplo, não conseguiu me passar qual é a função desse carinha aqui. Então, isso é algo que eu vou ficar devendo para vocês hoje. Mas o preenchimento dele, pelo que eu vi no programa, é livre e ele não estava interferindo em nada do desenvolvimento do projeto, tá? Então, a gente não vai trabalhar com esse cara, vamos trabalhar só com o restante aqui da nossa planilha. Então, indo para o próximo, que são as unidades máximas ou máximos de unidades. Ele é um campo onde você vai dizer para o programa qual que é a disponibilidade de tempo, aliás, a disponibilidade da carga horária de trabalho total daquele recurso. Isso sempre vai ser em porcentagem, tá? Lembrando que o preenchimento dessa coluna aqui, ela vai interferir de certa forma na duração do seu projeto. Então, se você tem um recurso que ele está 100% disponível durante aquela atividade, então você vai conseguir executar ela durante o tempo que você previu. Se ele está 75% disponível ou 50% disponível, o programa ele vai recalcular a duração da atividade para o qual o seu recurso vai estar sendo alocado. Depois nós temos a taxa padrão, né? Que ele calcula o valor por hora de trabalho do seu recurso. Então, basicamente, você vai falar para o programa quanto que custa aquele trabalho ou aquele material. Depois você pode falar aqui se aquela pessoa, por exemplo, ela tem alguma taxa de trabalho extra, tá? E você tem um custo por uso, que são custos fixos, tanto para materiais ou pessoas. Então, vamos supor que, por exemplo, você tem uma pessoa que ela só vai trabalhar um dia, né? Ao invés de você colocar a taxa padrão, que vai calcular o valor daquela pessoa por hora de trabalho, você pode pegar aqui e preencher o valor do custo do serviço daquela pessoa. Qual que é a diferença? Esse cara aqui, conforme você aumentar a quantidade de dias em que aquele recurso vai ser utilizado, ele vai calcular o preço da pessoa ou do material com base no tempo de trabalho, na hora de trabalho. E esse outro recurso aqui, você só vai falar para ele que, independentemente de quantos dias aquela pessoa ou aquele material seja utilizado, o preço dela é fixo, tá? Depois a gente tem essa coluninha chamada acumular no. Basicamente, você fala como vai ser realizado o pagamento daquela pessoa ou material, que pode ser no início do projeto, rateado, que você vai ir pagando de acordo com do jeito que você acordou com ela, podendo ser semanalmente ou mensalmente, ou no final do projeto. Ele dá essas três opções padrões para você, não tem como você incluir outras formas de pagamento além dessas aqui no programa. E o calendário base foi aquilo que nós já vimos na aula de terça-feira, né? Onde você vai falar para o programa qual calendário aquele recurso está seguindo. Lembrando que existem três tipos de calendários, que é o padrão, 24 horas, ou o turno da noite, e que você também pode estar criando algum calendário novo de acordo com a necessidade aí do seu recurso. Tá claro para vocês? Tá sim. Perfeito. Como que vocês vão fazer isso? Depois que vocês já criam esses recursos, né?
aqui na função recursos, para você alocar isso nas tarefas, vocês precisam dar 2 cliques sobre a tarefa que vocês querem. E aqui na opção recursos eu já vou mostrar para vocês no programa como que isso é feito. Ele vai abrir essa janela aqui, né? Daí vocês têm uma opção para poder estar atribuindo o recurso e selecionar aí qual você vai estar utilizando com base na tarefa. Antes de eu ir para o programa, vocês têm algo que vocês querem perguntar? Eu tenho, Gabi. Manda. Por exemplo, no meu projeto específico, eu não, acho que não tem como eu incluir muitos recursos, que é tudo online, sabe? Aí, sei lá, um recurso poderia ser energia elétrica. Só atualiza para mim qual que era o seu projeto. É do Excel, então eu ia aprendendo o Excel. Tá. Nesse caso, você não precisa colocar energia elétrica como um recurso, tá? Eu não lembro se você estava com a proposta de criar um curso sobre ou não, até porque foram muitos projetos, alguns bem parecidos, então é muita coisa. Mas o seu recurso, ele não precisa ser só a energia elétrica. Por exemplo, se você não tem um equipamento para poder estar desenvolvendo aquilo e você precisa alugar, por exemplo, então isso pode ser considerado um tipo de recurso. O meu era de aprender mesmo, sabe? A parte não era de desenvolver. Mas acho que como aprendizado eu vou colocar energia elétrica, então, só para usar. Então. Ok. Qualquer coisa, depois me manda uma mensagem no WhatsApp, que daí a gente senta e vê direitinho pro seu caso, ou qualquer outra pessoa que estiver ouvindo também, tiver com dúvidas sobre como fazer isso, por favor, pode me chamar que a gente pega, eu abro o projeto de vocês aqui, e daí a gente vai vendo tipo, quais tipos de recursos dá para poder alocar, caso vocês não estejam conseguindo visualizar isso com tanta facilidade, tá? Demorou, Gabi. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho que não. Esse projeto aqui foi aquele que eu mostrei para vocês na nossa segunda aula, né? Onde eu apresentei como incluir as atividades no Project Libre. Conforme foi passando as aulas, eu fui atualizando ele junto com vocês. Eu só não criei o calendário ainda, mas eu vou fazer isso, até para poder mostrar como que faz para juntar o calendário com recurso e tudo mais. Mas, bom, vocês vão vir aqui na parte de recursos, clica na função recursos e vai ter essa planilhazinha aqui que eu mostrei, né? Então, o meu projeto, ele é o desenvolvimento de um aplicativo. Para eu desenvolver um aplicativo, o que eu preciso? Agora vocês podem abrir o microfone e me dar aí algumas sugestões de profissionais ou materiais que eu preciso e que é indispensável para desenvolver um aplicativo. Um programador? Um programador. Design gráfico. Um designer. O que mais? Vou colocar uns nomes aleatórios aqui, tá? O que mais que eu preciso para desenvolver um aplicativo? Um computador? Não sei se entra. Vamos supor nesse caso que todo mundo já tem um computador, tá? Porque se eu não tiver
o computador ou a minha organização não tiver um computador, aí a gente teria que alugar. Aí o projeto ele ficaria mais caro. Mas vamos supor aí que no mundo ideal a gente tem um computador e que eu não vou precisar investir a mais nisso. Show. Então, não sei. É uma plataforma para aplicativo ou uma plataforma de venda dele? Não sei. Uma plataforma, você precisa lançar o seu programa, seu aplicativo, em alguma plataforma, seja ela aí, por exemplo, a App Store ou a Play Store. Então, vamos falar que tem um cara aí, que ele é o cara da cotação, né? Vocês sabem se pessoas que trabalham com cotação têm um nome um pouquinho mais formal dentro de uma empresa? Chamei de gerente de... não sei. Não sei. Chama de gerente de cotação, deve ter um nome correto para isso, mas desconheço. E esse cara vai ser o cara que vai fazer o quê? Que vai ver qual que é o custo para estar lançando esse aplicativo nas plataformas. Porque tem um custo para isso, né? E ele vai chamar Maria Antônia. Que mais? A gente está Pessoal do desenvolvendo um marketing. projeto. O pessoal do quê? Do marketing. A gente precisa de alguém de marketing. Perfeito. Suporte técnico para depois que o aplicativo ser lançado? Ah, mas isso daí ainda é A pessoa do TI. o desenvolvimento, né? Tá perfeito. Você precisa de um suporte técnico para poder ir acompanhando o aplicativo depois que ele for lançado. E não necessariamente a pessoa do suporte técnico é a pessoa que vai programar o aplicativo. O suporte técnico pode ser a pessoa que vai estar fazendo ali o contato direto com quem vai estar consumindo o aplicativo. Vou chamar esse cara de Lucas e esse cara aqui de Pedro. Fechou. Tem bastante gente já no meu time. E como a gente está desenvolvendo um projeto, a gente precisa de um gestor de projetos, né? É indispensável que não tem um gestor de projetos e essa pessoa vai chamar Paloma. Eu acho Paloma um nome bonito. Bom, aqui em tipo, como eu estou trabalhando só com pessoas, né? Então, todo o meu tipo de trabalho aqui vai ser o tipo de trabalho, tipo pessoa. Endereço de e-mail eu não vou preencher, porque seriam e-mails fictícios. Para esse caso, não é necessário. Rótulo do material. Como eu não estou comprando isso em quantidades grandes, também não vai ser necessário para o meu projeto. As iniciais, vocês podem observar aqui que o programa ele preencheu sozinho, tá? Eu tenho duas pessoas com nome P, então vou chamar esse cara de Pedro da Silva. E a inicial dele vai ser PS. Grupo, a gente também não precisa preencher. Unidades máximas. Essa pessoa ela vai estar 100% disponível para poder trabalhar ou menos? No meu caso, eu vou considerar que todos eles vão trabalhar aí em 100% do tempo, mas isso vocês podem mudar de acordo com o projeto que vocês estão desenvolvendo, tá? E aí, vamos lá. Agora é a hora em que o filho chora e a mãe não vê, né? Quanto vocês acham aí que a Ana Maria, que é programadora, ela tem que ganhar por hora para poder desenvolver um aplicativo? Falem para mim. Pode abrir o microfone, gente.
sei lá, R$ 25 por hora. Perfeito, ela vai ganhar R$ 25 por hora. E o cara do designer gráfico, João da Silva, qual é o preço de. Qual é o valor por hora de trabalho de um designer gráfico? Não sei, talvez 20? Vamos botar 20. Depois eu tenho o gerente da cotação, a pessoa responsável por poder ver quanto que vai ficar aí meu aplicativo. Vou colocar R$ 15. Martin, 20 também? Gente, eu não faço ideia de quanto essas pessoas realmente ganham por hora, tá? Então, se alguém trabalha com isso, desculpa. Eu não quero causar nenhum tipo de desconforto, eu só estou chutando valores aleatórios. Taxa de hora extra. Eu não vou preencher. Vou considerar aqui que ninguém vai fazer hora extra. Não quero que ninguém trabalhe além do limite. Eu sou uma pessoa legal, né? Custo por uso. Como eu não tenho nada do tipo material aqui, e eu acho que todas essas pessoas elas são indispensáveis ao longo do meu projeto, então eu vou considerar que todas elas vão trabalhar ao longo de todo o projeto e não apenas no momento específico, tá? Então aqui eu também vou deixar 0. Aqui no acumular, todos eles vão receber rateado, ou vão receber aos poucos. Calendário base. Se vocês olharem aqui, eu não criei nenhum tipo de calendário. A gente vai fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Mas, por enquanto, estão todos seguindo o calendário padrão. Tá bom? Preenchendo tudo isso daqui, o que a gente faz? Bota aqui em tarefas, Gantt. Olha tudo que você tem aqui, né? Tipo, todas as etapas. Como que você vai colocar esses recursos aqui, né? Clica 2 vezes, ele vai abrir essa janela, vem aqui em recursos, atribuir. Isso daqui era um exemplo antigo, eu vou remover esse cara daqui. Ele me deu os nomes novos, né? Quem que era o nosso gestor de projetos? O nosso gestor de projetos era a Paloma. Eu vou atribuir ela a essa tarefa. A gente fecha aqui. E vamos voltar aqui para a janela geral. Quanto que nós falamos que a Paloma ganhava? Ela ganhava 40 por hora. R$ 40 por hora. Certo? Vamos voltar lá para a tarefa. Clica 2 vezes. Essa tarefa que eu aloquei ela, que é o brainstorming de ideias, ela tem uma duração de 2 dias. Cada dia de serviço são 8 horas, certo? Então, a Paloma, ela vai trabalhar durante 16 horas e o programa, automaticamente, ele me diz aqui qual que vai ser o custo do serviço dela nessa etapa do projeto. Tá ok? Eu acho isso fantástico. Eu não sei se vocês também estão achando isso fantástico, mas eu acho isso sensacional. Vocês vão fazer isso também no projeto de vocês. Vão fazer para cada uma das etapas, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Eu vou ir alocando eles aqui. Deixa eu vir aqui em recursos. Colocar a Paloma de novo, porque ela é a nossa gestora. E aqui também. Atribuir ela. Clica aqui no verdinho, você vai no verdinho para selecionar ela, atribui, ela vai ficar na sua... Não ficou. Agora foi.
fecha aqui, ela vai estar na sua tarefa. Ele vai dar o valor dela para cada atividade, tá? Com base no custo dela por hora, no valor do trabalho dela por hora. Plataforma para divulgação, para programação. Quem tem que definir isso era quem? O nosso programador, que é a Ana Maria, certo? Volto lá. Faço a mesma coisa. Venho aqui. Atribuo a Ana Maria. Fecho. Se vocês vierem aqui, ele ainda não vai mostrar, porque ele não salvou. Fica de novo, vai estar o valor da Ana Maria, com base na duração total do trabalho dela. A pessoa que ia ficar responsável pelas nossas cotações, Maria Antônia. Você volta lá, canais de distribuição. Vamos falar que ela que vai cuidar disso. Atribui ela. Fecha a janelinha aqui, fecha aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o canal de divulgação. Bom, fazer até aqui por enquanto. Aí vocês estão me perguntando, legal, mas ele está me dando o valor desse recurso por atividade, né? Como que eu faço para ter uma noção em geral qual está sendo o valor do meu projeto até esse momento? Acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Quando está aí na etapa de cotação, essas coisas, para ter uma ideia de quanto vai sair o valor total do projeto e quanto tempo ele vai durar. Ainda aqui na parte de tarefas, se vocês clicarem aqui sobre esse recurso chamado EAP, que é a estrutura analítica do projeto, ele vai mostrar para vocês o quê? O preço, aqui, né? O custo de cada uma das atividades e a somatória total daquela etapa. Então, conforme vocês forem alocando os recursos a cada uma das atividades, ele vai alterando automaticamente esse valor, não só em cada uma das atividades, mas na etapa. E no final, ele vai dar o valor para vocês aqui do custo total do projeto, tá? Isso, se vocês estiverem, claro, construindo todo o esqueleto do projeto de vocês, igual eu fiz aqui, né? Então, eu separei em blocos de atividades e esses blocos de atividades eu coloquei dentro do meu projeto geral, que é o desenvolvimento de aplicativo. Se vocês estiverem criando no programa de vocês só os blocos de tarefas, sem o projeto geral aqui, né? Então, ele vai apresentar para vocês o valor de cada bloco. Perfeito? Teria como colocar o recurso na etapa, por exemplo, eu não sei se faz sentido isso no projeto, mas uma etapa ser alguém ser responsável pela etapa inteira, entendeu? Sim. Vou colocar, por exemplo, a Paloma, que é minha gerente. Fecha. Fecha. Ela vai ser a pessoa que vai acompanhar cada etapa. Eu fui tentar. Aí, ó, o meu deu isso também. É um problema? Não, ele só está falando que essa tarefa ela tem um recurso alocado diretamente a ele, que vai ser a pessoa que vai acompanhar todo o projeto. Mas aí Se você olhar na estrutura, você vai ver que ele vai recalcular todo o valor do projeto com base no tempo de serviço da Paloma, que é a gestora, por exemplo. Ah, então entendi. Aí, se como é por hora, vai ser 19 dias pagando a Paloma, por exemplo. Sim. Beleza, entendi.
Se vocês olharem aqui do lado, ele vai colocando na frente de cada atividade o nome da pessoa responsável, né? O nome do recurso responsável. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, alguma coisa em que eu precisasse de um material e eu chamasse esse material, não sei, por exemplo, de chip, sei lá, vamos supor que eu estou fazendo um telefone, e daí eu preciso de um chip, e daí meu material chama chip. Aqui na frente ele também ia colocar o nome desse recurso que eu chamei de chip, tá? Tá claro para vocês? Não sei se alguém tá falando no chat. Ok. Eu vou criar aqui um calendário, que foi o que nós vimos na aula passada, para mostrar como que ficaria, por exemplo, se a gente tivesse uma pessoa trabalhando em alguns dias específicos. Então, eu vou chamar esse calendário de programador. Ele vai ser do meu programador. Esse cara, ele só pode trabalhar terça e quinta, das 8 ao meio-dia. Ele vai usar um tempo de trabalho não padrão. É um calendário especial, exclusivo para ele. A gente salva aqui. Volta lá em recursos. Procura a pessoa relacionada àquele trabalho e muda o calendário que ela vai seguir. Já vai estar aqui o calendário que eu criei. Para Ana Maria. Volta na tarefas. Gantt. A Ana Maria, ela vai começar a trabalhar não só aqui em estudar plataformas de programação, mas em todas essas etapas aqui. Então, vou colocar ela. Atribuir ela. Eu não vou atribuir ela na etapa inteira, porque normalmente quem fica atribuído na etapa inteira é o gestor de projetos, porque é ele que vai estar supervisionando aquela atividade, tá? Fecho. Show. Se vocês têm a necessidade de criar um calendário diferente com base no tempo disponível para a pessoa estar trabalhando, vocês viram que eu coloquei lá em recursos, né, o calendário que essa pessoa está seguindo. E vindo aqui em avançado, eu tenho a opção de mudar também. Era para ele estar mostrando aqui essa função, essa calendário que eu acabei de criar. Agora foi. Vou falar que a minha tarefa 10, que é a criação da interface que a Ana Maria está fazendo, falar de novo para o programa que está seguindo um calendário diferente. Se vocês olharem aqui, está com 10 dias. Eu espero que agora ele mude. Não mudou. Tudo bem, por quê? É muito legal, porque toda vez antes da aula eu testo isso. E daí, quando eu vou mostrar para vocês o programa, ele só não aceita o que eu estou fazendo, tá? Não sei se vocês já repararam, mas é sempre assim. Agora foi. Ele colocou aqui, ó, no cantinho, que a tarefa tá com um calendário diferente, tá? Então, o programa, ele já sabe que essa atividade, ela vai ser num horário de serviço diferente do normal.
Era para ele ter atualizado aqui também. Não sei por que ele não está atualizando, tá, gente? Desculpa. Às vezes o programa dá essas falhazinhas mesmo, normal. Mas tentem fazer no projeto de vocês e me fala se vai acontecer a mesma coisa. Eu espero que não. Mas esse é o caminho que vocês têm que seguir, caso vocês tenham pessoas que precisem de um tempo de trabalho diferenciado, tá? Então, vai lá na função calendário, você cria o horário de serviço que aquela pessoa vai seguir, salva, adiciona aquele calendário no recurso e aí inclui lá na sua parte de atividades. Se não funcionar, igual não está funcionando aqui também, por algum motivo, vocês me falam. Mas o programa ele já sabe aqui que essa atividade ele está seguindo um calendário diferente e ele só não atualizou aqui na duração, mas isso deve ser algum bug do programa mesmo, não sei porquê. Tá ok? No geral, como essa pessoa tem uma carga horária reduzida, era para ele ter aumentado aqui o tempo que ela ia levar para executar as tarefas, tá? Porque ela vai trabalhar em dias menores, né? Ela vai trabalhar 2 vezes por semana. E se essa atividade leva 10 dias para ser completo e ela está trabalhando meio expediente, então isso daqui era para estar, sei lá, girando em torno de 20 dias, 20 e poucos dias. É para dar mais emoção, professora. É sempre assim. Testem no programa de vocês e me fala se funcionou, tá? Eu acho que isso é só alguma coisa comigo. Não sei se eu colocar e ignorar o calendário de recursos vai mudar. Não. Bom, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu queria que tivesse dado certo, porque é mágico quando isso funciona, porque daí ele recalcula toda a duração do seu projeto. Mas por algum motivo não foi. Como atividade, fecha a aba de novo, vou fazer isso aqui. Deixa eu salvar. Como atividade, eu deixei para vocês criarem recursos e juntarem isso com o calendário base, se vocês julgarem que para o projeto de vocês é necessário. E aí, a atividade ela já está no Classroom, junto com o material da aula de hoje. E façam, testem e depois me falem se deu certo, tá bom? Principalmente essa parte de recursos, onde você vai falar se aquele recurso é um tipo de pessoa ou se é um material. Isso é uma coisa muito importante quando você está desenvolvendo um projeto, tá? Você falar quem que é a pessoa responsável por cada uma das etapas ou qual material vai ser extremamente necessário para cada uma das etapas. Porque isso permite você visualizar muito melhor quem que está relacionado àquilo, o que te permite que você gerencie muito melhor o seu projeto. Então, criem recursos para a atividade que vocês já estão desenvolvendo e depois postem lá no Classroom para eu ver como que está ficando, tá? Lembrando que essa parte de recursos, ela vai ajudar vocês a desenvolverem o projeto final do mini curso. Eu fechei e abri o programa aqui, professor, ele não funcionou. Eu vou mexer com mais calma para ver o que aconteceu. E daí eu dou um feedback para vocês lá na própria plataforma mesmo, falando qual foi o meu erro. E se a gente não achar necessário mudar, Gabi? O meu projeto é de uma área de uma entidade que eu faço parte, então os meus recursos meios que seriam os membros
só que não recebem nada e meio que todas as atividades são realizadas por todos. Tá. Nesse caso, você coloca, por exemplo, qual membro vai ficar responsável por cada uma das atividades. E aí, já que ninguém recebe, você fala que aquele membro ele não vai receber nada por estar executando aquilo. Só que se em alguma etapa vocês precisam adquirir algum tipo de material e que vocês não têm disponível, aí você pega e coloca em recursos o tipo de material que você precisa e o custo dele. E aí o custo você coloca aqui. Peraí. Custo por uso. Isso se você for usar esse mesmo tipo de material mais de uma vez. Aliás, uma única vez. Se você for precisar repor esse material algumas outras vezes, então você vem aqui em tipos de material. Você já vai estar falando que aquilo é um material, mas você só coloca o valor dele e toda vez que você relacionar esse recurso com alguma atividade, aí ele vai colocar o preço dele atualizado, entendeu? Se você, por exemplo, usar esse recurso 5 vezes, ele vai calcular o mesmo valor, o valor desse recurso 5 vezes. Se você colocar o custo por uso, ele vai considerar uma vez só. Daí tem como eu pôr mais de uma pessoa nas atividades? Tem. É só você atribuir aquela atividade a mais de uma pessoa. Você vem em Gantt. Recursos. Coloca essa pessoa também. E daí você está falando para o programa que tem 2 pessoas executando aquilo. O tempo de trabalho vai ser o mesmo para elas, né? Mas tem sim. Parar de gravar aqui.